Olá, tudo bem? Eu acredito que uma das coisas que nos deixa mais em pânico é o fato de a gente perder o controle. É o fato de a gente ter noção de que nós não estamos no controle das coisas. Isso acaba conosco. Nós, seres humanos, gostamos de ter o poder, gostamos de estar com as mãos no volante e ter o controle sobre as nossas vidas. E quando isso não acontece, nos sentimos frustrados. Frustração é um dos grandes males da nossa existência. Frustração é uma das coisas que mais fazem mal para nós e para os nossos relacionamentos. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre frustrações. Fique conosco. Olá, gente. Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui na ponta da praia. Aqui tem uma balsa ali para o pessoal, transporte para o pessoal ir daqui para o Guarujá. É muito legal. Daqui para lá você não paga, de lá para cá que você paga. E ali fica, do outro lado fica a balsa. Santos, né, gente? Santos. Mas vamos lá. Então hoje nós estamos falando sobre frustrações. Como a gente se sente frustrado na nossa vida, não é verdade? Porque nós perdemos o controle sobre as coisas. E a gente precisa saber como lidar com isso. Porque veja, a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Talvez não da forma como nós gostaríamos que ela estivesse acontecendo, mas ela está. Às vezes nós estamos vivendo coisas incríveis, fantásticas, e eu estou falando das coisas mais simples, como tomar um café da manhã, sabe? Um suco de laranja e ali um pão na chapa. É simples, mas é incrível, porque é a vida. Esta é a vida. Talvez você queria estar não comendo ali um pão na chapa, mas um bauruzão, mas não tem problema, você está comendo. E você provavelmente estará com uma pessoa, você estará com alguém compartilhando a vida, vivendo a vida. Temos que ser gratos. A vida está acontecendo. Talvez não da forma como nós gostaríamos. Talvez não está rolando o bauru. Mas tem pão na chapa, tem pão na mesa. E se tem pão na mesa, quer dizer que tem provisão e tem alguém para com a vida podermos compartilhar. Mas sabe, a gente olha para a Bíblia e nós encontramos pessoas frustradas. Quer saber de uma pessoa? Jonas. Jonas é um cara frustrado. Jonas era um pregador da palavra de Deus. E Deus dá uma missão para Jonas. Uma missão não à la Tom Cruise, missão impossível, mas uma missão um tanto quanto perigosa, porque Deus manda Jonas para pregar para o povo de Nínive. O povo de Nínive era um povo impiedoso, era um povo complicado, mau. E Deus manda Jonas para lá. Então veja, o propósito de Deus na vida de Jonas o frustrava. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes nos sentimos frustrados diante dos propósitos de Deus. Tá certo isso? Bate a conta. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas e nos sentimos frustrados diante do propósito de Deus. Deus faz um mover através de Jonas. Jonas prega a palavra e o que acontece? O pessoal começa a se arrepender. O pessoal começa a falar, o que é que a gente precisa fazer? Se arrependam, peçam perdão. Só que o que eu acho mais impactante é o final de Jonas. Jonas está contrariado aqui, mas ele termina, a sua história ele termina mais contrariado ainda, mais louco da vida. É isso que pode acontecer conosco.
diante dos propósitos de Deus, nos sentimos frustrados e aí perdemos o controle. Então, nessa primeira questão que eu quero abordar com você, que precisa ficar claro para nós, é que muitas das vezes nos sentimos frustrados porque gostaríamos de ter o controle sobre as coisas. Porque queremos que as coisas sejam da forma como imaginamos, como achamos que elas devem ser. E porque elas não acontecem desta forma, nos sentimos frustrados. Preste atenção, não é porque as coisas não estão acontecendo da forma como você gostaria que elas acontecessem, que de fato elas não estão acontecendo. Complicado isso? Deixa eu te simplificar. Não é porque você acha que as coisas devem ser da sua forma que elas não estão acontecendo na tua vida. Bênçãos estão sendo derramadas, processos estão acontecendo para que você saia de um ponto A para um ponto B. Deus está realizando coisas grandes na sua vida e você precisa ser grato por isso. Você precisa parar de querer o controle. Você não tem o controle. Você não tem o controle. Então pare com isso. As coisas estão acontecendo. A vida está rolando. Seja grato. Abrace o momento. Viva o momento. Viva o agora. Viva os processos, mesmo que sejam complicados sobre a sua vida. Deus vai tirar você do ponto A para o ponto B. Acredite nisso. Por mais que você não tenha o controle. E que bom que você não tenha o controle. Foi por causa do desejo do controle que nós estamos nas condições que estamos. É por causa do desejo pelo controle que o pecado entrou na existência humana. É por causa do desejo do controle que nós nos rebelamos contra Deus e falamos, não, nós queremos do nosso jeito, nós queremos viver da nossa forma. E por isso o pecado e o mal entrou na vida humana. Mas há uma segunda questão dentro da frustração. E eu gostaria também de compartilhar isso com você. Todos nós vivemos tempos ruins na nossa vida, não é verdade? Eu me lembro de um tempo na minha vida em que eu me senti muito frustrado diante de algo ruim. E meu grande pastor, meu querido amigo, pastor Marcos Nunes, sentou comigo, pôs a mão sobre o meu ombro e ele disse para mim, Maurício, Deus transforma mal em bem. O que o pastor Marcos Nunes relatou para mim é algo que está na Bíblia. É algo que é dito duas vezes, e é dito duas vezes em dois contextos diferentes. Um para José e outro para Neemias. Em dois momentos, Deus está falando, eu transformo mal em bem. No caso de José, ele sofreu muito com a trama das pessoas. Pessoas muito próximas ou distantes dele fizeram mal. A família de José fez mal para ele, e quando a gente olha também para a esposa de Patifar, também fez mal para ele. Dentro deste contexto de frustração, Deus transformou mal em bem. Porque ao final da vida de José, onde a gente pode falar melhor sobre ele, mas no final da vida de José, ele passa por tantas coisas ruins para depois ter uma posição de destaque e poder ajudar as pessoas que estão passando fome. E uma delas é justamente a sua família, seus irmãos que lhe traíram. E a gente tem Neemias. Neemias aqui, dentro do contexto, está vindo uma coisa muito cruel contra Israel. E Deus fala, eu vou transformar mal em bem. Então, em ambas as situações, nós estamos testemunhando dor, sofrimento, mas Deus vai transformar tudo isso em algo bom. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz, assim como você não conhece o caminho do vento,
nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. A gente não entende as obras de Deus. Mas saiba de uma coisa, sobre todo e qualquer tipo de mal que vier sobre sua vida, Deus vai se transformar algo mal em bem. Talvez você até possa pensar, mas havia necessidade? Havia necessidade de eu sofrer tanto? Havia necessidade? Sim, havia. Para lapidar o seu caráter, para lapidar quem você é, para fazer com que você seja uma pessoa mais humilde. Deus transforma mal em bem. Por último, eu gostaria de destacar para você Jó. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre Jó, a paciência de Jó e a fé de Jó. Já ouviu falar da fé de Jó? O Jó era alguém de grandes posses, com uma bela família, e assim, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua própria saúde. Sofreu, mas lá no capítulo 42 de Jó, no final da vida, ou final daquilo que é relatado sobre a vida de Jó, diz assim, versículo 2, 5 e 6. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado. Eu oro para que cada um de nós temos a nossa porcentagem de frustração diminuída sobre as nossas vidas. Eu oro para que a gente pare de querer que as coisas sejam exatamente da forma como nós queremos, da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos. Eu oro para que a gente pare de desejar pelo controle e que ao final possamos dizer como Jó. Ele diz 5 coisas, me permita, para a gente encerrar. Ele diz, reconheço que para mim há o impossível, mas para ti não. Segundo, os meus planos serão frustrados, mas os teus planos, Senhor, não serão frustrados. Terceiro, eu fui ignorante e vi as coisas como elas são na minha cabeça, mas não como elas de fato o são. Quarto, eu deveria ter ouvido mais de Deus. E quinto, eu estou envergonhado e me arrependo do que falei e senti. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa, Senhor, que se sente frustrada por não ter o controle, pelas coisas não acontecerem da forma como elas querem, ou diante de tantas lutas e sofrimentos. Eu peço que o Senhor console, mas que o Senhor dê uma visão de compreensão sobre o que é a vida, sobre quem é o Senhor, e que os teus planos são muito maiores do que os nossos. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa rebelião, perdoa a nossa vontade de estar no controle, Senhor. Em nome de Jesus. E todo aquele que crê diz, amém.